Salve galera, beleza? Nerd Espinosa aqui com mais um vídeo no canal, dessa vez pra gente falar sobre um filme que estreou recentemente nos cinemas do Brasil, mas que já tinha estreado há um tempo nos cinemas do Japão, que é nada mais, nada menos do que o filme O Menino e a Garça, do nosso querido diretor Hayao Miyazaki, um cara que entende muito de animação. A princípio, ele tinha dito que esse seria o seu último filme, mas como ele já falou sobre isso em outros momentos durante a sua carreira, quem sabe mais tarde ele tá mandando outra pedrada pra gente assistir. E como o filme é muito bom, eu não poderia ficar aqui falando dele sozinho. Eu decidi chamar o meu amigo Davi, que entende muito sobre os filmes do Miyazaki, para trocar essa ideia marota com a gente. Então, Davi, mais conhecido como Davizeira, pode meter brasa, falar aí com a galera. Obrigado, Nerd Espinosa, pelo convite. É uma grande honra fazer parte de mais um vídeo aqui do canal. Para quem não se lembra, já tive 2 participações aqui no canal. A primeira participação foi em relação a comentando um pouco, né, sobre o novo Dragon Age, né? E depois disso, bem depois, eu acabei fazendo participação sobre Pluto, mangá a qual eu li, mas ainda não adaptei. Não acabei ainda vendo a série da Netflix, né? O anime que foi lançado. Apesar que tem muita gente elogiando, né? Mas vamos falar um pouquinho sobre o Nagasa. Teoricamente, o último filme do Miyazaki, mas a gente bem sabe que o Miyazaki sempre diz que é o último filme, mas parece que nunca é, né? Mas falando um pouquinho sobre o filme, é importante salientar que esse vídeo vai conter spoilers. A gente vai falar um pouquinho sobre aspectos técnicos, de geração, animação, interpretações sobre o filme. Lembrando que isso aqui é nossa interpretação, não é a realidade, não é o que condiz ou não, é baseado no que a gente entendeu do filme, que o filme é muito abstrato, é muito interpretativo, mas é um deleite visual. Tem tudo para ganhar o Oscar como o melhor filme de animação. Como o Miyazaki conseguiu, né? Inclusive, para quem não sabe, o único filme não americano a conquistar o Oscar é justamente A Viagem de Chihiro, né? O melhor Oscar de melhor animação, que foi em 2001. E o Miyazaki tem tudo para conquistar essa dobradinha novamente com o Menino e a Garça. Agora passar a bola mais uma vez para o Espinoso, para dar continuidade aí e daqui a pouco eu tô de volta. Exato, Davizeira. Né? Como você falou, o Miyazaki, ele é como se fosse um cara fora dos padrões. De fato, um gênio quando se trata da animação. E como já fazia um tempo que ele não lançava nenhuma pedrada, nenhum filme nos cinemas, agora que ele voltou com o Menino e a Garça, o pessoal já ficou de cabelo em pé, querendo conferir se é tão bom quanto os outros filmes dele. E eu já aviso logo a vocês que vale a pena dar uma chance para esse filme, porque o filme vale muito. Antes da gente começar a comentar propriamente sobre o enredo do filme, eu primeiramente gostaria de convidar vocês a se inscreverem no canal e deixar aquele like que sempre dá aquela moral. Se vocês curtirem da análise, também para a gente estar trazendo outras análises de outros filmes que podem também ser interessantes para vocês. Então, antes da gente começar, um dos pontos que eu gostaria de compartilhar, também de conversar com você, Davizeira, é sobre alguns aspectos técnicos do filme. Beleza que aqui a gente não tá para fazer uma análise profissional, mas eu acho sempre bom, além da interpretação, né, agregar, trazendo esses pontos que de fato tornam ainda mais imersiva a experiência de assistir esse filme. E um dos pontos que eu gostaria de ressaltar é essa capacidade do Miyazaki dele reunir as animações do final da década de 90 e do começo dos anos 2000 com as animações atuais e construir aquela atmosfera que é agradável de você assistir, de você acompanhar. A própria paleta de cores do filme são aquelas cores suaves que combinam com aquele ambiente, com aquele cenário sempre carregado de um elemento marcante dos filmes do Miyazaki, que é o elemento do vazio. Não aquele vazio onde você se sente incompleto, mas sim um vazio que você tem a capacidade de contemplar os ambientes, né? Aquela imensidão, aquela natureza bela que os filmes do Miyazaki são capazes de trabalhar, de trazer pra gente, né? São aspectos sensacionais. E outro ponto muito interessante do filme é a trilha sonora, que consegue, né, acompanhar o filme, a narrativa do filme
de modo bem tranquilo. Gente, é um filme muito tranquilo, mas isso não significa que ele é ruim. Não é porque o filme não é agitado que ele não vai conseguir entregar, né? Não vai conseguir entregar uma história interessante pra gente acompanhar. Não, pelo contrário. É um filme tranquilo que lhe deixa interessado em acompanhar lá a jornada do Marrito, que é o protagonista, os eventos que estão acontecendo ali, de modo bem suave mesmo, de forma bem natural, como o filme se propõe, né? O que você acha? O que você me fala desses aspectos mais técnicos, como música, cores, a própria estética do filme da Viseira? Manda aí, manda brasa. Mas, né, Espinosa, realmente os aspectos técnicos estão impecáveis, a direção do Miyazaki tá fantástica. A primeira cena inicial já tem um deslumbre, que é logo no início, apesar disso, mas não é spoiler, que a mãe dele morre, né? E quando ele vai ver no hospital, vai passando várias pessoas, vários, tipo vultos, vários fantasmas, como se estivesse tendo uma passagem de tempo. Isso é algo muito bom. E o Miyazaki não utiliza, mas acho que umas 2 vezes no filme, essa técnica de direção. O filme está muito bem dirigido, os cenários estão perfeitos, está tudo muito brilhoso, muito colorido. As cores estão muito vibrantes. A animação está impecável, realmente. O Miyazaki, para Estúdio Ghibli, é o melhor que tem os contatos para animar. A animação está muito boa, está muito fluida. As poucas cenas de ação entre grandes assim, por se dizer, estão fluidas, estão muito boas. E essa questão do vazio é muito interessante no ataque, é algo muito parecido com o Miyazaki, né? Se a gente for ver justamente a crítica americana, né, fala muitas vezes do Brasil na Viagem, né? E também outras produções japonesas também. Ghost in the Shell, né, o anime, o filme anime de 1995, do Masahiro Shirou também tem muito disso, né? Então a gente vê que esse é um traço que o Miyazaki se tem desde muito tempo atrás, que mais uma vez ele implementa nesse filme, como o próprio mais cadenciado, mais lento, mas chega um momento quando está próximo do clímax que a gente vai ver uma evolução gradual. Não é algo nem muito lento, nem muito apressado. É um ritmo certo e bem cadenciado. Eu acho que a palavra para definir esse filme é cadenciamento. É um filme cadenciado, mas que tem um ritmo perfeito, cara. Você fica imerso na narrativa. Ele consegue te prender nessa imaginação que tem tudo muito fantasioso, muito simbólico. E isso é um ponto para Miyazaki. Ou são os diretores que conseguem fazer essa imersão que ele consegue falando em quesito de animação. É isso, é verdade, Davizeira. Eu acho que essa palavra, como você utilizou, o cadenciamento, ela se encaixa perfeitamente no filme, porque ele faz justamente essa maneira, enquanto a gente está assistindo, a gente vai acompanhando de forma cadenciada, pouco a pouco, e vai se envolvendo com o que está sendo mostrado na telona. E outro detalhe que você trouxe aí, que eu achei muito interessante, é essa questão do simbolismo e das interpretações, porque o filme ele não tem aquela preocupação que a gente encontra em alguns filmes de querer delinear o que está acontecendo, por exemplo, de querer limitar o nosso pensamento, a nossa imaginação. Não, ele acaba fornecendo um cenário perfeito para a gente imaginar o que está acontecendo no filme. São várias possibilidades, várias interpretações. O filme não é fechado em si, ele deixa espaço para quem está assistindo se envolver mais na narrativa com essa possibilidade de imaginar outros caminhos, né? O que está por trás ali? Ele vai dando pistas, né? Em nenhum momento ele bate o martelo, ele vai soltando indícios, pistas, e a partir dessas dicas a gente vai traçando o que a gente acha que está acontecendo ali, não é? E sim, o filme tem muito isso de abraçar esse imaginativo, esse mundo fantasioso, né? Sendo que a gente vê muita presença de vários animais no longa. Pouquíssimas são a presença quando o protagonista ele adentra nesse mundo fantasioso de humanos. E esses humanos são justamente figuras do cotidiano dele. Então, em toda essa questão, qual o simbolismo que essa figura tem? O que ela representa na espécie desse outro mundo? O mundo tem muito essa questão do imaginativo, você deve saber por que o animal tá ali, por que esse animal representa aquilo. Mas para fazer até conexões com o mundo real, se isso for algo proposital ou não, de colocar um animal que tem o significado aqui no nosso mundo, esse mundo imaginativo tem esse mesmo significado. O filme trabalha muito na base das interpretações. Claro, é importante ser dito, o filme é sobre luto. A principal mensagem do filme é luto, é a aceitação da perda da mãe do protagonista e a aceitação dessa nova esposa do seu pai, que ele não aceita. O filme deixa isso bem claro desde o início, principalmente quando a gente vê uma cena que ele acaba vendo sem querer que o pai dele já está com a nova esposa e começa a ficar recluso, né? Começa a ficar mais em casa, né?
E é justamente nessa cena que quando ele vai pro colégio, né, que a gente não pode esquecer que o filme se passa na Segunda Guerra Mundial. O Japão estava na guerra, existe um trabalho voluntário que inclusive as crianças eram obrigatórias. O pai do protagonista ele paga ao diretor do colégio para o filho não ir mais, porque ele acaba se envolvendo numa briga e ele acaba forjando o machucado. Grave, muito importante a questão do machucado que ele forja. Ele tem a briga séria à mão lá com um colega de classe. A partir disso, o pai compra, né, no caso, esse não trabalho voluntário que o filho era obrigado, e o filho fica em casa. Ele acaba se tornando mais recluso, não conversa muito com a mãe, pelo contrário, fica mais distante. E começa a aparecer sempre uma garça, essa figura da garça misteriosa, né? E o menino é muito astuto, ele é muito esperto, percebe que essa garça não é uma garça normal, que ela tem algum poder figurativo, um poder que transcende a realidade. E é muito importante que, como eu disse, o filme é sobre luto, mas a todo momento Miyazaki sempre deixa bem claro vários elementos sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre o que está se passando naquele período, seja o pai que trabalha na fábrica que acaba fornecendo material bélico para os aviões japoneses, seja a questão do arroz, tá falando que o arroz está muito caro. Então, a todo momento o filme traça o panorama histórico daquela época. É muito importante ser dito. Sim, verdade, Davizeira. O filme, ele tem essa capacidade de unir elementos da ficção com elementos da realidade. E como você falou, essa questão da Segunda Guerra, ela é super relevante e funciona como o plano de fundo do que está acontecendo ali. Porque o filme ele já começa com Tóquio sofrendo um ataque durante a Segunda Guerra e o hospital onde a mãe do Mahito, o nosso protagonista, né, onde a mãe dele trabalhava, o hospital entra em chamas. E aí ele acaba perdendo a mãe e tem que se mudar com seu pai agora, com a nova esposa, que é irmã da mãe dele, em uma propriedade localizada no interior do Japão. E quando ele chega lá, ele acaba encontrando esse local que mistura o real com o místico, e a gente tem as figuras, melhor dizendo, de muitos animais, principalmente animais que são aves, que eu cheguei até a dar uma pesquisada, eles estão associados com esse contato, essa conexão com o pós-vida, com o espiritual. Isso é muito significativo pro filme, pra gente que tá assistindo naquele momento. E como você falou, a hora que ele bate a pedra na cabeça, aquilo dali tá demonstrando a maldade que existia dentro dele ao forjar, né, ao forjar o acidente, e também é a partir da pedra na cabeça que ele começa, uma das interpretações que a gente pode ter, né, é que ele começa a ver, né, a falar com a garça, a encontrar aquelas criaturas que falam que querem mostrar alguma coisa para ele, que querem, né, levá-lo até sua mãe, que elas dizem que a sua mãe ainda tá viva. Isso tudo é muito instigante para aquele menino que ainda se sente, né, sente a perda da mãe e ainda sente dificuldade de aceitar a irmã da mãe como sua mãe, não é? Isso mesmo. A gente pode dizer que justamente a marca, né, que a gente pode dizer a forma do machucado, é o que une o elo espiritual com o elo do mundo real. E um pouquinho mais pra frente do filme, né, a gente vê que o tio dele, né, que é justamente um portador do mundo, né, porque na minha opinião, o que isso ocorre? A gente tem esse mundo fantasioso, que ele encontra a mãe dele, a própria irmã, né, da mãe, e outros personagens do cotidiano. A gente pode, pelo menos na minha interpretação, pode perceber que aquele mundo era o reflexo da Terra. Então, por exemplo, pode ver justamente a questão dos pelicanos, né, que atacam no início do filme e tudo mais. Pode ver que é justamente a questão do reflexo do mundo que estava se passando, que era da Terra. Porque no filme, na primeira parte, quando aparece a questão das portas, né, que é justamente a forma que tem para voltar para o mundo da Terra, dá a entender que seriam realidades paralelas. Só que a gente vem entender que não são realidades paralelas, e sim linhas temporais de cada pessoa da Terra. Tanto que no final do filme, né, a irmã da mãe do Mahito, ela entra na porta e a própria mãe também entra, né? Então, tanto que ele fala que ela vai morrer e tudo mais, mas ela diz que vai ter orgulho de ser a mãe dele, né? Então a gente percebe que justamente existe esse elo entre esse mundo fantasioso e esse mundo real que é a Terra, que na minha opinião é justamente um reflexo. O mundo fantasioso reflete a Terra, justamente porque o criador é o tio dele, né? Então, é tanto que ele fala no filme que a pessoa assumir aquele universo, né? Porque cada universo é um universo próprio, né? Existem mundos coexistindo em várias realidades paralelas, e o tio dele é um desses que tem um mundo, né? E você vai perceber que o tio tem a própria marca. Então a marca seria justamente aquilo que reconhece ele como sendo um possível portador
daquele universo que o tio iria abandonar. E uma nota muito interessante que o tio vai buscar, no caso, né, porque ele disse que as peças precisam estar equilibradas perfeitamente para causar harmonia naquele universo. O tio vai buscar, e ele mesmo fala, né, nos confins do universo. E o Mahito, ele não aceita essas pedras justamente por ele ter o símbolo da maldade. Porque, querendo ou não, cada familiar dele tem o símbolo da maldade só por um motivo diferente. No caso, o Mahito, ele forjou o Ocidente, e o tio dele não deixa explícito por qual motivo ele tem esse símbolo, mas ele tem o mesmo símbolo do Mahito. Então ele também justamente comprova que o Mahito e o tio dele não são pessoas puras. Eles contêm a maldade deles, e por conter a maldade, eles não conseguem trazer equilíbrio a esse universo. Sempre ficaria desequilibrado, porque o tio dele acredita que o Mahito poderia trazer esse equilíbrio sim, por isso é uma criança de pureza. Só que a pureza dele não existe mais, porque ele forjou um acidente. Ele foi maldoso. Ele acabou prejudicando ou tentando prejudicar a vida de alguém. Ele não fez isso sendo virtuoso. Realmente, Davizeira, e esse mundo onde o tio-avô era meio que o deus, aliás, era o deus, a gente encontra esse reflexo do mundo real, esse paralelo, mas também a gente entende que aquele lugar tem o seu próprio funcionamento, o seu próprio ecossistema, que é um lugar bastante complexo, porque a gente tem tantos seres que atuam de maneira boa, como aqueles que, infelizmente, acabam fazendo coisas ruins, mas é devido a uma necessidade, como o caso dos pelicanos, que eles acabaram dentro daquele mundo do tio-avô, mas por não encontrarem alimentos, eles acabam tendo que devorar os Warawara, que é como se fossem pequenas almas que, quando ficam maduras, alcançam, né, o mundo real, o nosso mundo. E isso é muito bacana, que também leva a gente a interpretar o que seria aquele lugar. Né? Seria o purgatório? Seria o submundo? Ou seria apenas o interior do Mahito nessa sua jornada de autodescoberta, de aceitação, né? Aceitar o luto da perda de sua mãe? Ou seja, tem vários caminhos que a gente pode seguir e isso enriquece ainda mais o roteiro do filme. E naquele lugar, um detalhe que eu achei muito curioso são os periquitos, porque eles são muito engraçados. Cada um tem uma cor diferente, um azul, outro é amarelo, outro é rosa, mas apesar deles serem engraçados, também estarem vinculados ao mundo espiritual, o que os periquitos fizeram nesse filme não foi brincadeira, porque apesar deles serem bonitinhos, eles tinham condutas meio duvidosas, não é? Sobre os periquitos, pra mim, é o ponto-chave do filme. Pra mim, é aquela velha crítica que o Miyazaki tanto gosta, aquele velho bigodudo da Segunda Guerra Mundial, que vocês bem sabem o nome. Pra mim, é claramente a representação simbólica dele. Porque, ó, um líder, ele sempre, os periquitos estão cultuando esse líder, que é o rei periquito, como eles chamam. Ele acaba justamente tentando dar um golpe, né, naquele que seria, no caso, o criador do universo, aquele que seria o ser mais poderoso. Além disso, é um líder extremamente autoritário que quer ter a organização pelo seu nome. Então, acho que claramente é, de certa forma, uma crítica meio ácida do Miyazaki a Benjamin Muskei, né? Que justamente tem muita correlação com as temáticas do filme Miyazaki, né? Para mim, pode ser muito viajada isso, mas para mim é uma teoria que é realista, a representação daquilo, né? Que a gente bem sabe que é algo muito trágico que se ocorreu na história, né? Tanto que, se vocês vão ver, o principal antagonista do filme que se tem é justamente o periquito. Que é o periquito que destrói as peças quando o avô consegue e acaba destruindo aquele mundo que seria onde o tio-avô queria que o seu sobrinho, né, sobrinho neto, assumisse, né? Ele que é o antagonista, ele que acaba sendo o destruidor daquilo tudo, né? Sei que pode ser muita viagem, né? Mas pelo menos me deu a entender isso. Mas vejam o filme é impecável, possivelmente vai estar concorrendo ao Oscar, possivelmente pode ganhar sim, não vejo assim, no máximo Homem-Aranha através do Aranhaverse 2, né, ganhar, né, mais uma vez o Oscar, né, que já ganhou uma vez. E é aquilo, veja o filme, é muito bom, é muito interpretativo, vão de cabeça aberta, mas é mais uma obra-prima do Miyazaki que deve ser vista nos cinemas. Com certeza, Davizeira. E galera, segue o conselho de Davi, na moral mesmo, que eu prometo que vocês não vão se arrepender de assistir esse filme. Ele é uma experiência única. Ainda mais que ele sai um pouco do que a gente está acostumado a ver hoje em dia na indústria do cinema, que é muito filme de super-herói. Então, ele sai desse ramo que está um pouco saturado e traz pra gente uma experiência mais tranquila, que mexe muito com o nosso íntimo. Então,
Dê uma chance aí que eu prometo que vocês vão gostar muito. E antes de encerrar o vídeo, eu gostaria de agradecer ao nosso companheiro Davizeira, que sem ele esse vídeo não seria possível. Muito obrigado, Nisso Veloso, pelo convite. Sempre que quiser, pode chamar, tô aqui disponível para trocar essa ideia, trocar esse diálogo, analisar filme, anime, o que for. É isso, tamo junto, meu mano. Sucesso no canal, sucesso aí no vídeo. Para cima! Ah, nada, eu que agradeço. Então é isso, galera. Conto com o apoio de todos vocês. A gente espera que vocês gostem do vídeo. Valeu e até breve. Fui!